Imagine se o Brasil começasse a cavar trincheiras na fronteira, ensinasse táticas de guerra nas escolas e armazenasse minas terrestres em segredo. Parece exagero? Pois é exatamente isso que um pequeno país europeu está fazendo, agora mesmo. Enquanto o mundo foca na Ucrânia, a Estônia está se preparando para algo muito maior. Uma guerra que ainda não começou, mas que pode arrastar a OTAN, a Rússia e até você para dentro dela. O que está sendo construído no Báltico vai muito além de bunkers e soldados. É um aviso silencioso de que o relógio da próxima guerra já começou a correr. Fique até o fim. Imagine acordar um dia e descobrir que seu país pode ser invadido e derrotado em apenas 60 horas. Não dias, horas. Foi exatamente isso que a Estônia, um dos menores países da Europa, descobriu em 2016, quando a OTAN conduziu uma série de simulações militares. O resultado foi devastador. Se a Rússia decidisse invadir os países bálticos, Tallinn, capital da Estônia, e Riga, capital da Letônia, cairiam antes do final de um feriado prolongado. E o pior, a ajuda da OTAN não chegaria a tempo. Parece absurdo. Troque os nomes e imagine o Brasil no lugar da Estônia. Imagine Brasília tomada antes da terça-feira de carnaval. O que você faria? Pois é exatamente esse tipo de pergunta que está sendo feita no Báltico neste momento. Os exercícios militares da OTAN, que na teoria deveriam tranquilizar seus membros, acabaram funcionando como um sinal de emergência. Ao invés de mostrar força, eles revelaram vulnerabilidades críticas. A chamada Blitz russa atravessaria as fronteiras como um raio, usando o que ficou conhecido como Suwałki Gap, um estreito corredor de terra entre a Polônia e a Lituânia. Com apenas 65 quilômetros de largura, essa faixa virou o calcanhar de Aquiles da Aliança Ocidental na Europa. Se tomada, os russos poderiam cortar o acesso terrestre da OTAN aos países bálticos, isolando Estônia, Letônia e Lituânia em questão de horas. Imagine um país do tamanho de Alagoas, cercado, sem reforços, com tropas inimigas se aproximando por todos os lados e sem tempo para reagir. Mas o alerta vermelho não veio apenas dos mapas ou dos generais. Ele veio da guerra na Ucrânia. Em 2022, o mundo viu o que a Rússia estava disposta a fazer para evitar que um vizinho seguisse o caminho ocidental. Se Putin foi capaz de lançar uma guerra total contra um país eslavo, com laços históricos profundos, o que ele não faria contra uma região que sempre foi considerada uma traição ao passado soviético? A Estônia, que já foi parte da União Soviética, mas nunca esqueceu sua identidade, entendeu o recado. E rápido. Pouca gente sabe, mas mesmo durante o regime soviético, a Estônia manteve vivas sua língua, suas tradições culturais e uma resistência silenciosa, especialmente por meio de sua elite intelectual e da chamada Revolução Cantada, que usava a música como forma de oposição ao regime de Moscou. Mesmo sob repressão, os estonianos nunca aceitaram de fato a dominação russa, e isso ficou claro em 1991, quando foram um dos primeiros a declarar independência com coragem e sem esperar a autorização de ninguém. Mais que isso, a Estônia foi um dos únicos países que já previam ainda nos anos 2000 que a Rússia voltaria a ser uma ameaça real. Enquanto muitos europeus ainda sonhavam com alianças energéticas com Moscou, Tallinn investia em ciberdefesa, criava centros de monitoramento digital e construía parcerias com a OTAN antes mesmo de ser membro pleno. E talvez o mais curioso, a Estônia é hoje um dos países mais digitalizados do mundo, mas com a mentalidade de um bunker. Lá, tudo é online. Votação, saúde, bancos, mas também tudo é protegido contra ataques russos, depois de sofrer uma série de ciberataques massivos em 2007, atribuídos diretamente a Moscou. O trauma ficou, a resposta também. Então, enquanto o mundo discutia tanques Leopard e drones iranianos, Tallinn já estava cavando trincheiras de verdade. Literalmente, não como medida simbólica, mas como quem sabe que cedo ou tarde, o urso russo pode tentar voltar pela porta da frente. Ali o medo deixou de ser teórico. Virou concreto, aço e camadas de solo revirado na fronteira. Esse medo também tem nome, Narva.
Uma cidade estoniana colada na fronteira com a Rússia. Ali vivem milhares de russos étnicos. Ali, a OTAN planeja construir uma base. Ali está a primeira linha daquilo que pode se tornar a próxima guerra europeia. Você está vendo essas imagens? São valas sendo escavadas, bunkers sendo testados com explosivos e soldados simulando invasões no leste europeu. Isso não é cena de um documentário da Segunda Guerra. Isso é 2025. Agora pense comigo. E se isso estivesse acontecendo aqui? Se o Brasil começasse a cavar trincheiras em Roraima, ensinasse táticas de guerra nas escolas e instalasse minas na floresta amazônica, o que você pensaria? Pois na Estônia, isso já é o presente. A Estônia, junto com a Letônia e a Lituânia, está montando uma barreira militar real, feita de trincheiras, bunkers e minas, ao longo de centenas de quilômetros de fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. O nome não é oficial, mas já circula entre analistas como a linha de defesa do Báltico. E ela pode mudar a forma como o mundo inteiro enxerga o que é segurança no século XXI. Ao contrário da famosa linha Maginot da França, uma mega fortificação construída entre as duas guerras mundiais, que foi contornada com facilidade pelos nazistas, a Estônia não está apostando em paredes estáticas ou na ilusão de que concreto vence estratégia. A Maginot foi pensada para deter um inimigo previsível, mas a história mostrou que a guerra real ignora mapas bem planejados. Em 1940, os alemães simplesmente deram a volta, invadindo pela Bélgica. Resultado? Uma das linhas defensivas mais caras da história virou um monumento à ingenuidade. A Estônia aprendeu com esse erro e fez o oposto. Seu plano não é parar a Rússia, mas forçá-la a errar, a improvisar, a se perder no caos do terreno. Em vez de construir uma muralha, está montando um verdadeiro quebra-cabeça militar, cheio de peças móveis, minas, bunkers camuflados e corredores de emboscada. Veja essas imagens. Trincheiras com mais de 2,5 milhas de extensão e 4 metros de largura, cavadas próximo à vila de Vinsky, colada na fronteira russa. São profundas o suficiente para deter tanques e estreitas o bastante para emboscar tropas inimigas. Essas valas não estão ali por estética. Elas são corredores da morte disfarçados de defesa passiva. A função delas é atrasar, forçar mudanças de rota e, principalmente, ganhar tempo. Mas a Estônia foi além. Criou protótipos de bunkers e bombardeou seus próprios modelos com munições reais, usadas pela Rússia na guerra da Ucrânia. O objetivo? Descobrir quais resistem melhor. Uma espécie de laboratório de guerra real. O melhor projeto será replicado ao longo da linha. E mais, a OTAN está recebendo esses dados em tempo real, permitindo que outros países aprendam com cada explosão, cada erro, cada falha. Só em 2025, a Estônia já planejava erguer 28 bunkers e 10 depósitos de munição. E mais, uma base militar inteira será instalada em Narva, a cidade mais sensível da Estônia, onde vivem mais russos étnicos que estonianos. Coincidência? Nem um pouco. A mensagem é clara. Se Moscou tentar, não será fácil, nem barato. E para quem pensa que isso é blefe, aqui vai um número. 5,4% do PIB da Estônia está sendo investido em defesa. Para comparar, o Brasil investe cerca de 1,4%. E os Estados Unidos, que vivem de guerra, algo entre 3,5% e 4%. A Estônia está ultrapassando todo mundo. E não para por aí. Em 2025, a Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia tomaram uma decisão que chocou a comunidade internacional. Abandonaram o Tratado de Ottawa, um dos pilares do desarmamento humanitário global, criado em 1997 para proibir o uso de minas terrestres antipessoal. Esse tratado foi assinado por mais de 160 países e transformado quase em um símbolo de civilização militar. O uso de minas passou a ser visto como coisa de regimes brutais, não de democracias modernas, mas tudo isso mudou com a guerra na Ucrânia. A realidade brutal dos combates mostrou que minas, por mais polêmicas que sejam, ainda são uma das formas mais eficazes de frear avanços inimigos, especialmente em regiões de difícil defesa, como florestas, campos abertos e fronteiras vulneráveis. A Rússia usou minas em larga escala no Donbass,
e a Ucrânia também, e os países bálticos assistiram a tudo com atenção. Agora, com o abandono formal do tratado, as minas ainda não foram colocadas no terreno, mas já estão sendo compradas e estocadas. Agora pense, e se o Brasil fizesse isso na fronteira com a Venezuela ou a Bolívia? Qual seria a reação do mundo? No Báltico, a resposta já está em construção. Imagine seu filho aprendendo na escola como evacuar a cidade em caso de bombardeio. Imagine seu bairro sendo ensinado a identificar sons de mísseis ou praticar rotas de fuga para abrigos subterrâneos. Parece exagerado? Pois na Estônia, isso já é realidade. O país não está apenas construindo trincheiras e bunkers. Está treinando a população inteira como se estivesse às vésperas de uma guerra. Enquanto outras nações discutem gênero e redes sociais nas escolas, os estonianos estão ensinando como sobreviver a um ataque russo. E não se trata de uma medida simbólica. É parte de um plano nacional, que envolve educação militar básica nas escolas, simulações em bairros residenciais, ensaios de evacuação com famílias inteiras e até a preparação psicológica para o pior. E mais, a Estônia é um dos poucos países da OTAN que ainda mantém o serviço militar obrigatório. E isso não é um detalhe. Enquanto boa parte da Europa Ocidental aboliu o alistamento compulsório nas últimas décadas, sob a ideia de que a guerra era coisa do passado, a Estônia seguiu na contramão. Isso significa que praticamente todo jovem adulto passa, em algum momento, por treinamento real. Não apenas marchar em fila, mas manusear armamentos, operar sistemas de defesa e simular combate urbano. E mais, o serviço militar estoniano é integrado à estratégia de defesa nacional. O exército não é uma instituição separada da sociedade. Ele é parte da vida civil, das escolas, das famílias e até das empresas. Agora olhe para essa comparação. O país tem pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, menos que a cidade de Curitiba. Ainda assim, pretende ter mais de 4.000 soldados prontos para combate até o final da década. Isso significa que, proporcionalmente, a Estônia terá mais combatentes treinados por habitante do que o Brasil tem policiais militares em vários estados juntos. Mas essa mobilização em massa tem um desafio interno: a população russa que vive na Estônia. Por conta da história soviética, a Estônia herdou uma minoria russa significativa, especialmente na região de Ida-Viru, no nordeste do país. É exatamente onde parte da linha de defesa está sendo construída. Ali, a proporção de russos chega a ser de 3,5 para 1 em relação aos estonianos étnicos, e isso levanta uma questão delicada. Em caso de guerra, de que lado essas pessoas estarão? Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Defesa da Estônia, em 2024, revelou um dado preocupante. 67% dos estonianos étnicos aceitariam ceder suas casas ao exército em caso de ataque. Já entre os não estonianos, leia-se russos, esse número cai para apenas 38%. Isso significa que boa parte da linha de defesa pode cruzar regiões onde a população local não confia plenamente no governo. Um prato cheio para Moscou explorar, com desinformação, espionagem ou até sabotagem. E esse é o paradoxo da Estônia. Para sobreviver, precisa confiar em todos os seus cidadãos. Mas alguns deles se sentem mais russos do que estonianos. É como se o Brasil instalasse mísseis no Acre e grande parte da população local falasse espanhol e torcesse pela Bolívia. Um terreno sensível. Um erro, e a crise vira interna antes de ser externa. Ainda assim, Tallinn segue em frente. Com o apoio da OTAN e da própria população que acredita que defesa não é dever só do exército, é de todo o país. E aqui vai a pergunta: você estaria disposto a entregar sua casa, seu bairro ou até sua escola para virar uma base militar, se isso garantisse a sobrevivência do Brasil? Durante décadas, se acreditou que apenas grandes potências poderiam se defender sozinhas, que países pequenos como a Estônia teriam que escolher entre se submeter ou esperar pela ajuda de aliados mais fortes. Mas agora, o Báltico está provando o contrário. Não é o tamanho que define a força, é a preparação, é a inteligência, é a antecipação.
e se engana quem pensa que isso é algo restrito ao leste europeu. Na Ásia, Taiwan observa cada passo da Estônia. Em Israel, generais estão revisando planos de defesa civil. Na Coreia do Sul, engenheiros militares já discutem a criação de linhas de contenção tecnológica inspiradas no modelo báltico. Na guerra da Ucrânia, Moscou acreditou que tomaria Kiev em poucos dias. Resultado: uma guerra de anos. Agora, se tentar algo similar nos Bálticos, a Rússia terá que enfrentar uma rede de fortificações preparadas, minas escondidas, civis treinados e um terreno que já espera por ela. Se a linha de defesa do Báltico funcionar, mesmo que nunca precise ser usada, ela pode inspirar dezenas de países a fazer o mesmo. Isso pode levar a um renascimento global de fortificações estratégicas, reaproximar civis das forças armadas e até reacender debates sobre tratados como o de Ottawa, já abandonado por Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!